Bom dia. Bom, como a nossa apresentação é breve, eu realmente vou me limitar a falar alguns aspectos a respeito do tratamento dos distúrbios psíquicos e do diagnóstico dos distúrbios psíquicos na medicina tradicional chinesa. Então, a primeira questão que me veio quando eu fui convidada para fazer esse talk show é o que de fato a gente trata quando o paciente chega no consultório. Muitos pacientes não vêm diretamente para o tratamento de distúrbios psíquicos, mas vêm com alterações do seu psiquismo, com alterações de ansiedade. Aliás, a grande maioria apresenta essas alterações. Então, de fato, a medicina chinesa ela tem uma aplicação muito boa para esses pacientes que vêm concomitante com alguma queixa associada a uma queixa de estresse, de ansiedade, de insônia. Agora, quando a gente fala em esquizofrenia, em distúrbio bipolar, em psicoses, é muito mais complexo o tratamento. Então, é mais fácil e mais óbvia a abordagem através da acupuntura e da medicina chinesa, quando eu estou tratando de uma ansiedade leve, de uma insônia concomitante, por exemplo, a algum quadro que a pessoa vem apresentando, como no climatério, ou algum distúrbio da vida do indivíduo, do que você pegar um paciente que tem um comprometimento psíquico de fato, da sua estruturação psíquica. E por que isso? Porque quando a gente fala desse comprometimento psíquico mais grave, a gente está falando de uma alteração do Jing, a gente está falando de uma alteração estrutural. E é muito difícil você reverter essa estruturação só a partir de hábitos de vida ou da acupuntura, enfim, você vai ajudar. O que os pacientes psicóticos que eventualmente vêm ao consultório referem é que eles ficam mais tranquilos, o sono melhora, mas é difícil você reverter o quadro, você consegue eventualmente diminuir um pouco a medicação. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter claro qual que é a abordagem. E o mais interessante é quando aquele paciente que vem com 50 queixas, e entre elas, eu estou ansioso, eu estou com insônia, mas a pessoa às vezes nem relata, e de repente ela passa a falar, bom, eu estou dormindo melhor, nossa, como eu estou mais calmo, porque a pessoa já não vem com a expectativa desse tipo de melhora. Ela vem, na verdade, procurando um foco maior, ou vem com uma dor no ombro, e de repente a pessoa se sente mais calma. E de fato, porque o efeito da acupuntura é sutil, e ela pode sentir essa diferença. Bom, lembrando que medicina chinesa não é só acupuntura, e isso é muito importante. Fitoterapia é dos pilares da medicina chinesa, e o uso de fitoterápicos pode ser de grande valia quando a gente está tratando não só esses distúrbios que o Dr. Agamenon falou, como alteração do fígado, alteração do coração, mas também ervas que são calmantes, chás, que ajudam a pessoa a ficar num eixo maior, porque a acupuntura ela vai ser feita semanalmente, e ao longo da semana 50 coisas acontecem com aquele indivíduo, e a fitoterapia ela é algo diário, que vai ajudar a estruturar a base do que está acontecendo no dia a dia. A alimentação, os exercícios físicos, a meditação, então tudo isso compõe a medicina chinesa. E não adianta, quando você vai tratar um distúrbio psíquico, um distúrbio mais crônico, mais fundamental, você achar que só com a acupuntura você vai dar conta. A pessoa precisa ter rotina, ela precisa ter disciplina. Então, o exercício físico é importante, meditação é importante, alimentação é importante. Muito bem. Então, lembrando que a medicina chinesa ela deriva de uma filosofia mais antiga, e o Tao, que é o caminho, é seguir o grande homem. O grande homem é um sentido de self, de si, que a pessoa tem dentro dela. E o acupunturista, de uma certa forma, ele busca essa conexão com o Shen, essa conexão com a percepção de si mesmo. Então, é uma visão da pessoa integrada no microcosmo e no macrocosmo. Muito bem. Lembrando que existe sempre essa questão do agir e do não agir. Ou seja, como é que é você deixar a natureza seguir o seu curso? A gente já está numa natureza totalmente interrompida e atrapalhada. Então, muitas vezes, o papel do acupunturista é você poder restituir só um equilíbrio natural que se perdeu através do uso dos tablets e dos aparelhos eletrônicos, de uma rotina muito estressante. Nós sabemos que a principal alteração que a gente tem nos distúrbios psíquicos é a alteração do Qi do fígado. O fígado, o que ele é? Ele é ritmo. Se a pessoa não tem ritmo, se ela não dorme na hora certa, se ela não descansa, ela começa já a alterar o fígado. Qual que é o horário do fígado de reposição energética? 11 a 1. Quem é que aqui me levanta a mão que dorme antes das 11?
menos da metade dorme antes das 11. Como é que a gente pode orientar os nossos pacientes a fazer alguma coisa que é totalmente restitutiva do fígado? Então, se eu quero trabalhar a parte psíquica, eu também tenho que trabalhar a base da medicina chinesa. Eu preciso melhorar a restituição do sangue, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho de insônia, já que tem pouco tempo, eu resolvi pegar, se der tempo para síndrome do pânico também, falar uma palavrinha sobre insônia. Insônia é muito prevalente no consultório. E como que a gente trata na medicina tradicional chinesa? Obviamente que a gente tem que diferenciar o padrão, se tem uma alteração, uma estagnação do Qi do fígado, se tem um aumento do fogo do fígado, se tem um aumento do fogo do coração. Mas, de forma geral, a gente tem um Shen alterado, uma pessoa agitada, fora do ritmo. Então, a acupuntura é efetiva? Sim, ela é efetiva. Mas a pessoa também precisa aprender a entrar no ritmo certo. O que acontece com o indivíduo que vai e faz acupuntura? E que pontos que a gente pode usar? A gente pode usar um C7, um Intan, um VG20, 4 cavaleiros, a gente pode usar um CS6, um Bexiga 15, um Bexiga 44, que são pontos todos que acalmam, restituem a parte do Shen, restituem a tranquilidade da pessoa. O problema é que se o indivíduo sai do consultório e naquela mesma noite ele vai dormir tarde, ele já começou a desgastar o Yin e aumentar o Yang, ele já vai fazer esse desequilíbrio. Então, ao tratar distúrbios, por exemplo, como a insônia, é primordial que o indivíduo passe a dormir cedo, porque na hora que você vai dormir, depois das 11, depois das 11h30, você começa a fazer uma queda de um aumento de Yang, do fígado, que vai alterar o coração. Então, número 1, dormir cedo, depois da sessão e ao longo de toda a semana. O que você vai comer, isso é super fundamental também. Você pede para um indivíduo fazer uma sessão de acupuntura e a pessoa se entope de substâncias que são excitatórias do sistema nervoso central. Então, toma café, toma chá preto, bebe álcool, come chocolate, come doce. O indivíduo vai acabar piorando de novo. Então, quando a gente fala de tratamento de insônia, você precisa ajudar a pessoa a aprender a desintoxicar o corpo, a ir dormir cedo, a fazer algum tipo de relaxamento e, se possível, meditação. Aí é muito mais efetivo, porque se eu só faço a sessão de acupuntura, a pessoa vai sair com certeza mais relaxada naquele dia. No dia seguinte, já vão acontecer 3 coisas diferentes, já vai ter um estresse no trânsito, um estresse no trabalho, a pessoa já vai se desequilibrar de novo. Eu queria contar um caso clínico sobre síndrome do pânico. Esse daqui é o Pan, e eu não sei se vocês já pararam para se perguntar um pouquinho, né, por que o Pan, mas o Pan era um deus da natureza que inspirava tanto uma excitação quanto o medo. E ele botava terror e as ninfas saíam todas correndo. Na verdade, o Pan, ele significa a subida, a aparição de toda uma parte instintiva da pessoa, que deveria estar controlada, e, de repente, ela vem à tona. Então, eu vou contar o caso interessante que eu tive de um paciente recentemente, que acabou de voltar da Índia, e ele pegou, enfim, táxi, carro, para ir de uma cidade para outra, e se alguém aqui já foi para a Índia, para a Ásia, sabe que eles têm uma rua só para ir e para vir. Então, quando vem vindo um carro na outra direção, você é obrigado a sair para o acostamento. Só que eles fazem isso muito rápido, assim, eles dirigem muito rápido e buzinando. Então, o fulano pegou uns 3 transportes desse, com o carro saindo para o acostamento justo no último minuto, e ele chegou, e ele teve um ataque de pânico lá, e ele chegou em São Paulo, e ele não conseguia sair disso, não conseguia mais dormir, ele não conseguia parar de ter taquicardia, sudorese, começou a não conseguir trabalhar. E ele chegou bem nesse comecinho da síndrome do pânico para fazer acupuntura. Bom, é uma subida desse instinto de proteção, né, dessa força instintiva de proteção, mas é uma coisa que está completamente desequilibrada. Então, a gente precisou reforçar a base, a energia do rim dele ficou afetada, porque ele não tinha mais essa sensação de segurança e de raiz. Então, foi necessário fazer pontos de tonificação de rim, por exemplo, rim 3, VC4, ao mesmo tempo que acalmar o fogo do coração. Então, VC17, C7, CS6, Intan. E, assim, dava para fazer uma sessão por semana? Não, não dava para fazer uma sessão por semana. A pessoa tinha que fazer 2, 3 sessões por semana. Em 3 semanas, essa pessoa saiu desses ataques de pânico e conseguiu, sem medicação psiquiátrica, voltar para o estado de normalidade. Nem sempre isso é possível. A gente também tem que ter a humildade de reconhecer, bom, preciso entrar com antidepressivo, que é super efetivo para a síndrome do pânico,
se for o caso, porque daí começa, como o doutor Agamenon falou, a fazer um curto-circuito e alterar a dinâmica do cérebro. Mas também foi entrado com fitoterapia. Tem um fitoterápico que é muito legal para acalmar, que é o Xuanzao Rentan, que ele acalma, ele dá base para o rim e ele acalma o coração. Então, foi entrado com Xuanzao Rentan e com valeriana à noite. Hoje em dia, alguns psiquiatras já prescrevem a valeriana, porque foi constatado que ela é uma erva muito boa como indutora de sono. Então, ele começou a dormir melhor, foi dormir mais cedo, começou a se regrar novamente, e eu pedi para ele tentar fazer um pouco de relaxamento. Era uma pessoa que não tinha nenhuma experiência com meditação. Então, isso é um exemplo da acupuntura nesse tipo de caso. Eu acho que acabou, né? Então, assim, lembrando, eu só vou falar um último slide, que a primeira coisa que o paciente espera profundamente, sem às vezes se dar conta, é reencontrar o gosto da existência em todos os domínios que o constituem de se reconciliar e se reconciliar com ele mesmo. Então, o acupunturista, ele vai ajudar nessa integração, porque ele não vai só colocar pontos, ele também vai ajudar nesse caminho, como se fosse um maestro, como se fosse alguém que ajuda a inspirar para dar força e motivação para a pessoa reencontrar o caminho dela. Na verdade, a cura está no paciente, ela não está no médico. Muito obrigada, gente.